He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. For He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. Remember when we used to sing that? Any of you remember it years ago? And then we used to say, I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, He died upon the cross, and I know it was the blood for me. You remember that old song? Let's see, what was that one we sang? Let's see. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder, while I go yonder. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder and pray? I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, for I love Jesus. He's my Savior, and He smiles and He loves me too. E lembrem-se, Abraão, o patriarca, nunca foi totalmente abençoado até que obedeceu exatamente o que Deus disse para fazer. E nunca, nunca, nunca seremos abençoados e teremos as bênçãos até que obedeçamos o que Deus disse para fazer. Outra coisa que quero que notem aqui no capítulo 12 é que a aliança era totalmente incondicional. Não havia qualquer condição. Eu já, não se tu. Não havia se nisso. Eu já fiz isso. Ele deu a aliança a Abraão incondicionalmente. E agora saibam que na aliança adâmica foi: se não tocares nessa árvore, então farei assim e tal. Mas, se o fizer, então terei de fazer assim e tal. Vejam, tinha lei ligada a isso. Mas nesta aliança, eu já te constituí por pai de muitas nações. E ele já é tudo incondicional. A aliança é pura graça. De fato, graça. A única coisa que tinham de fazer para manter essa aliança era ficar e morar na terra. E toda a bênção que acompanhava a aliança estava com eles. A única coisa que tinham de fazer era ficar naquela terra. Agora vemos que quando foram para o Egito, perderam sua bênção, mas não sua aliança. A aliança ainda estava lá. Perderam a bênção, mas não sua aliança, porque sua aliança era graça, incondicionalmente. E em Êxodo capítulo 19, Israel fez uma das coisas mais irrefletidas que já fez quando recusou a graça e aceitou a lei. Vejam o que a graça tinha feito. A graça teve de prover-lhes um libertador, teve de prover-lhes um profeta, com uma coluna de fogo para vindicá-lo, com uma palavra confirmada. Foi o cordeiro sacrificial. A graça lhes deu um grande reavivamento. A graça os fez passar, abriu o mar vermelho, os fez atravessar isso. Os livrou com sinais e prodígios, tudo pela graça. Mas eles queriam algo para poderem tornar seus nomes importantes. Agora, as pessoas são assim mesmo hoje, é a mesma coisa. Tem de ser. O homem tem de se envolver com isso em algum lugar. E foi aí que Israel cometeu seu grande erro, quando rejeitou a graça e, em vez disso, escolheu a lei. Ainda assim, mas a aliança que ele fez com eles, ainda assim, era incondicional. Vemos que ainda é a mesma coisa hoje. Abraão, então, depois que lhe foram dadas estas condições, ele começou sua jornada, indo em frente. Agora vemos que ele se mudou, e no capítulo 13, ele por fim chegou ao ponto de plena obediência a Deus. Agora vemos no capítulo 13 que Ló, primeiro, ele levou seu pai, e o velho sempre estava atrapalhando, e ele tentou fazer com que um grupo se demorasse com ele. E quando você faz isso, é aí onde se enrosca. Deus disse, separa. Bem, vou lhe dizer, eles não creem exatamente, mas
Então afaste-se disso. É a única coisa. Fique longe disso. E então o velho, por fim, depois que o enterraram, então Ló se tornou um incômodo, por assim dizer. Vemos que ele começou a murmurar e ambos ficaram ricos e tinham muito com que se dar bem. E vemos então que Ló começou a brigar seus pastores contra os pastores de Abraão. E vemos que Deus não tinha achado plena fidelidade em Abraão para obedecer o que ele disse para fazer, separar-se por completo de todos os seus parentes, de todo o seu povo e servi-lo. Assim vemos que Deus, falando com Abraão aqui no altar, ele disse o que fazer. Por fim, Ló, quando surgiu a questão entre Abraão e Ló, ele era filho de seu irmão Arã e eles seria seu sobrinho. E por fim disse, somos irmãos agora, não teremos brigas entre nós. Agora você, se for para o leste, eu irei para o oeste. E se você for para o oeste, eu irei para o leste. Agora, apenas nos separemos, senão há muito espaço aqui para todos nós. E você faça a escolha. Agora, esse foi o verdadeiro espírito cristão em Abraão, de dar ao inimigo até o benefício da escolha. E assim ele o deixou seguir seu caminho. E Ló, como tantos hoje, viu a oportunidade. Se ele alguma vez se afastasse desse rigor, poderia ganhar alguns dólares, poderia ser um homem popular. Assim olhou para Sodoma, e era uma terra bem irrigada e uma cidade grande, e uma excelente indústria de sal, e assim por diante. Eles tinham as exportações lá, e então, novamente, estava cheio de diversão. Mulheres com toda a sua pintura de Jezabel e tudo mais, deleitavam-se. Sua esposa também se sentiu um pouco assim, porque vemos, depois que ele se tornou prefeito lá, que ela meio que gostava do jeito das pessoas. E essa é a única coisa que você tem de fazer, é se misturar com algo. Está vendo? Deus quer que você se separe e fique tão longe dessas coisas e que nem as veja, para que você queira ver uma coisa que é Ele e o que Ele prometeu. Mas a senhora Ló, ela meio que gostava. E, sem dúvida, ela disse, querido, agora eu estive lá e vendo como as mulheres estão se vestindo lá e vendo aquelas moças, veja como nossas moças se vestem. Então, não acha que elas são mais modernas? Ah, que coisa! Se não voltamos a ser outra Sodoma, não sei o quê. Vemos aí. Mas Abraão ficou com a promessa. Então, vemos prosseguindo, ao se separarem, Ló e Abraão escolheu as terras mais pobres um pouco. Ficou onde não havia muito pasto para seu gado, mas ele estava pronto para tomar o caminho, porque Deus o tinha colocado naquela terra e era lá que ele queria ficar, pronto para tomar. Agora, quando por fim obedeceu a Deus plenamente, quando por fim obedeceu a Deus em sua plenitude, separou-se por completo. Foi então que o Senhor lhe apareceu de novo. Até que ele fizesse isso, o Senhor ficou longe de Abraão. Mas quando obedeceu plenamente, então Deus lhe apareceu. Ele disse, Abraão, levanta os olhos. Olhe para o leste, olhe para o oeste, olhe para o norte, olhe para o sul. Tudo isso pertence a você. Amém. Agora, eu gosto disso. E você sabe, foi mais ou menos assim quando fui salvo. Sempre tinha ouvido falar que Deus é um grande Deus. E sabem, quando fui salvo, alguém disse, agora tudo o que você tem a fazer é unir-se a uma igreja e ponha seu nome neste hall da igreja aqui na Igreja Batista. É só isso que você tem de fazer. Mas, sabem, um dia vi que eu era herdeiro de algo que eu queria dar uma olhada e ver o que eu tinha. Sabe, eu sou assim, como uma grande galeria. Você é dono e tudo lá dentro pertence a você. Você não sabe o que possui até começar a folhear a Bíblia para encontrar as promessas. Amém! Vão mantê-lo longe delas se puderem, mas elas são suas. Toda promessa é para Abraão e para sua semente depois dele. Amém! Cada promessa divina da palavra pertence a Abraão e sua semente, e você é herdeiro dela. Um herdeiro! Oh, que coisa! Gosto de olhar para ver o que tem.
Se alguém me dá algo, gosto de examinar. E gosto de folhear a Bíblia e ver o que me pertence. Cada semente de Abraão deve fazer isso quando você nasce de novo, cheio do Espírito de Deus e o Espírito Santo em você. Você é herdeiro de cada uma dessas promessas. Sabem, é como eu disse, uma grande galeria, pois entramos nessa galeria por batismo. Por um Espírito somos todos batizados em um corpo, e esse corpo é Cristo, que é a semente real de Abraão, e herdeiros de tudo o que está nele. Amém! Tudo o que estava em Deus, Deus derramou em Cristo. Tudo o que estava em Cristo, Ele derramou no crente. Amém! Deus acima de nós, Deus conosco e Deus em nós. Tudo, cada promessa do livro é sua se puder crer. Se você tiver fé suficiente para aceitá-la e crer nela. Sabem, se eu olhar e encontrar algo um pouco fora de alcance, vou querer saber o que há aí. Vou pegar uma escada e colocá-la para eu ir subindo até alcançar. É assim, uma promessa da Bíblia. Se algo me parecer meio misterioso, continuo orando até alcançar. Só isso. É assim que se faz. Continue orando, continue firme, subindo, crendo, até que esteja. Você é herdeiro disso. Tem a promessa disso e você tem direito a isso. E pedi e recebereis, porque tudo é possível aos que creem. Agora vemos que Abraão andou pela terra. Deus lhe disse, caminhe pela terra, examine-a. Tudo aqui pertence a você. Cada partezinha dela é toda sua. Tudo pertence a você. Agora vemos, então, que no capítulo 14 de Êxodo, capítulo 14 de Gênesis, perdoe-me, no capítulo 14 de Gênesis, Abraão e Ló haviam se separado, e Ló, enfim, teve alguns problemas. E você sempre terá quando se separar dos crentes. Arranjará problemas. Vemos que os reis acabaram se unindo e guerrearam, e desceram e tomaram Sodoma, tomaram Gomorra, levaram todos os reis deles, das várzeas e dos vales e tudo mais, e levaram Ló, e apenas alguns escaparam para as montanhas. E quando escaparam, alguém que escapou veio e disse a Abraão, o hebreu, disse que caíram Sodoma e Gomorra, e levaram seus reis e assim por diante, e levaram todas as pessoas, e seus alimentos, e tudo o que tinham. E levaram Ló e sua esposa, e suas filhas, todas as mulheres, e partiram com eles. Agora Abraão, veja este espírito cristão buscando seu irmão. Mesmo Ló tendo se desviado, recuado, ainda assim, Abraão o amava. Ele foi persistente, assim como Jesus na era da igreja de Laodiceia. No entanto, eles o expulsaram de sua igreja e ele estava do lado de fora, batendo, tentando entrar de novo. Se ele conseguisse que alguém abrisse uma porta, ele poderia entrar. Aí está aquele espírito de Abraão, vejam, indo atrás de seu irmão caído e degradado. E foi atrás dele, e tomou seus 300 servos e os armou. E o encontrou em Dan, que é o extremo da Palestina lá. E se encontrou com ele lá, e separou-se à noite, e perseguiu e lutou contra os exércitos. E venceu os reis e os matou, e trouxe de volta tudo o que foi tirado. Notem, quando ele voltou, que bela representação aqui. É por isso que gosto de recapitular um pouco, para conseguirmos antes de eu chegar ao meu texto de Jeová Jiré. Se notarem, Abraão levando de volta tudo o que haviam perdido, seu irmão rebelde e os filhos, quando os levou de volta, os reis saíram ao seu encontro. E Melquisedeque saiu, o qual era o rei de Salém, rei da paz, o rei da justiça, o rei de Jerusalém. Sem pai, sem mãe, sem princípio de dias, sem fim de vida. Melquisedeque encontrou-se com ele vindo da matança do rei, com quem o patriarca Abraão, Hebreus 7, se encontrou, este homem, e a quem pagou um dízimo. Que grande homem deve ter sido este? Quem você acha que foi? Ele não tinha pai, não tinha mãe, nunca teve início. E seja quem ele for, ele ainda está vivendo. Ele nunca teve fim. O rei de Salém, rei da paz. Oh, quem foi este grande homem?
E vejam o tipo que encontramos aqui. Depois que a batalha terminou, depois que o verdadeiro crente lutou contra o inimigo, invadiu as linhas e tentou capturar seu irmão, a verdadeira semente de Abraão, trazendo de volta aquele irmão desviado. Melquisedeque saiu e serviu vinho e pão. Comunhão, dando a comunhão depois que a batalha terminou. Serviu-lhe a comunhão depois da batalha. Um tipo muito bonito de quando a batalha terminar aqui na terra. As vitórias foram ganhas. Jesus disse, eles comeriam de novo no reino do Pai, depois que o obstinado for trazido de volta. Então, a primeira coisa que faremos quando chegarmos, depois que a batalha terminar, é nos sentarmos à mesa no reino de Deus. E ali, os que lutaram e se sentaram e venceram, serão vestidos da justiça de Cristo. E então outra vez tomam o pão e o vinho no reino do Pai do outro lado. Que ilustração realista é esta de Abraão sair e pegar Ló e trazê-lo de volta? Agora, vemos então que no capítulo 15 encontramos algo muito notável aqui. Eu gosto disto, muito mesmo. Vendo agora quem Abraão era e Abraão e sua semente depois dele. Vemos aqui que depois de Abraão ter feito todas estas grandes coisas, crendo em Deus, apegando-se à promessa, separando-se, e o tempo todo seguindo o caminho de cumprir os mandamentos do Senhor, vemos que Deus apareceu-lhe no altar. E Abraão lhe fez a pergunta. Ele disse, agora quem é meu herdeiro, senão este Eliezer Damasceno? E agora tu me prometeste uma semente, e eu quero que tu faças algo, quero que confirmes esta promessa para mim. E Deus disse que confirmaria isso a Abraão, confirmando a aliança que ele tinha feito entre ele e Abraão. Agora, ele vai lhe dar um sinal de que vai ser verdade, que mesmo sendo velho, ele tendo uns 85 agora, mas ainda assim, ele provará a ele por um sinal que ele cumprirá essa aliança. Oh, eu estou tão feliz por Deus sempre nos dar sinais, porque devemos saber hoje que a hora em que estamos vivendo agora, supõe-se que haja um sinal na terra neste tempo. Devemos procurar esse sinal. Deus nunca faz nada sem primeiro dar ao povo um sinal e uma advertência. E um sinal genuíno é seguido por uma voz, e a voz é sempre uma voz escriturística. Agora, ele ainda vai confirmar a aliança com Abraão, ou Abrão. E ele disse, toma uma novilha. Agora, lembre-se, há uma bezerra. E pegue uma cabra de 3 anos. Cada uma deve ter 3 anos. Notem, uma novilha de 3 anos, fêmea. Cabra de 3 anos, uma fêmea. E um carneiro, macho. Cada um com 3 anos. E há 3 deles. 3 fêmea, 2 fêmeas e um macho. Está vendo? Sacrifício puro de 3 anos, um cordeiro, uma novilha, uma cabra de 3 anos e então um carneiro. Se notarem, tudo ali vai formando um sinal. E agora, não devo pregar doutrina aqui na plataforma, e estou certo de que isso é o suficiente para entender. Note, ele levou dois pássaros, um pombo e uma rola, que são da mesma família, o pombo e a rola. Agora, ele cortou a cabra, a ovelha, em 2. Ele cortou o carneiro e a cabra e os outros. Ele os dividiu, cortou-os ao meio e os colocou no chão. Mas as pombas, e o pombo, ele não separou. Isso foi, claro, qualquer um que conhece a Escritura sabe que é cura divina. Vejam, está em ambas as alianças. E assim vemos que ele os colocou.
A cura é sempre pela fé no sangue derramado. Sempre. E se a antiga aliança tinha a cura divina, quanto mais tem a nova aliança? Está vendo? Se a antiga aliança a produziu, que dizer da nova quando é uma aliança muito melhor, falar de coisas melhores, mais elevadas, coisas maiores, coisas melhores? A nova aliança. Agora, encontramos nisto que Abraão, quando fez isto, então, note o que aconteceu. Agora, aqui está um ponto muito notável. Não quero que percam. A confirmação da aliança, em outras palavras, é uma promessa de que sou fiel ao que faço ou ao que digo que farei. Deus confirmando isso a Abraão. E ele tomou aqueles sacrifícios e os matou e os pôs lado a lado, juntos, ao povo, e espantava aves para que não descessem sobre a carne fresca. Até o sol se pôr à tarde. E quando o sol se punha, ou estava se pondo, aqui ele mostrou a Abraão o que ia fazer no futuro, o que ia acontecer. Notem, ele disse a Abraão, a primeira coisa que viu foi um grande espanto de trevas vir sobre ele. Primeiro, um sono muito pesado caiu sobre ele. Agora, esse sono representava a morte para todos os seres humanos. Todo homem tem de morrer. Morte a todos os seres humanos. Esse sono veio sobre ele. E antes disso, houve um grande espanto de trevas. E então se acendeu uma fornalha de fogo. E então uma pequena luz ardente passou entre a aliança, passou entre os sacrifícios, dividiu-os. Agora, o que isso significa? Significa que todo ser humano tem de morrer. E, na verdade, depois disso, merece ir para o inferno. Isso mesmo, em escuridão, escuridão exterior, separado de Deus. Mas a luz entrou e passou pelo meio, dividindo aqueles sacrifícios. Se entendem, aquela aliança. Como nós, americanos, como fazemos um acordo? Bem, a primeira coisa que fazemos, dizemos, quando vamos fazer algum tipo de negócio ou algo assim, em geral, saímos e comemos. E nos sentamos, conversamos um pouco, e então fazemos nossas propostas. E então, apertamos a mão, dizemos, aperte aqui. Esse é o nosso acordo. Essa é a nossa promessa. Agora, no Japão, sabem como se faz um acordo no Japão? Eles também comem juntos. Então, pegam um pequeno saleiro e jogam sal um no outro. Essa é a confirmação do acordo. Apertamos a mão e dizemos, está selado, meu velho. Eu creio, eu ficarei com você. É uma promessa. Em Japão, um joga sal no outro. Está selado, amigo. É o fim. Esse é o fim de toda contenda, então. Eles fizeram o acordo, confirmaram jogando sal um no outro. Mas antigamente... Real, real, he's so real to me. Oh, real, real, he's so real to me. Though some people doubt him, I can't live without him. That's why I love him, and he's so real to me. Hallelujah. Real, he's so real to me. Sing it. Real, real, he's so real to me. Though some people doubt him, but I can't live without him. That is why I love him, and he's so real to me. Oh, I'm so glad of that. Hallelujah. Yes, sir. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. Amen. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. How many has family prayer? That's good. Let's try it again. I'll get that back in here. I like that. All together now. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer.